Falar sobre a perda do meu pai não é fácil. Confesso que até hoje tem dias que eu ainda não sei lidar muito bem, né, com isso. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque sei que tem muita gente passando por essa dor. E talvez ouvindo um pouco da minha história, você se sinta menos sozinho. Porque no meio de tudo isso que a gente vive, às vezes a gente só precisa de alguém dizendo: eu também passei por isso, eu tô tentando encontrar um jeito de continuar. Meu pai faleceu em dezembro de 2022 e até hoje a dor bate forte aí toda vez que eu lembro dele. E hoje eu quero te contar o que eu aprendi depois que eu perdi meu pai, o que mudou em mim, o que ainda dói e como eu tento lidar com esse vazio que ficou. A verdade é que a gente nunca está preparado, né? Mesmo quando a gente sabe que pode acontecer, não tem como ensaiar, né, essa ausência. E por mais que meu pai tenha falecido com uma certa idade, né, já com 85 anos, a gente nunca se prepara, né, para esse acontecimento. E de certa forma foi bem inesperado, né? Meu pai não ficou de cama em um leito de hospital. Ele faleceu em casa mesmo, na cama dele, né? Então foi algo bem que repentino assim. E a gente sente muita dor ainda. E quando meu pai se foi, eu senti como se tivessem arrancado uma parte de mim que eu nem sabia o quanto era importante. E de repente tudo muda, né? O silêncio na casa, né? As conversas acabam, o cheiro da pessoa e até aquelas broncas que ele me dava de vez em quando, eu sinto falta. Eu me vi tentando ser forte o tempo todo, mas por dentro eu sempre tive quebrado, né? Quando aconteceu, eu tive muita dificuldade para dormir, para me concentrar. E é como se o mundo tivesse continuado girando, mas eu tivesse ficado parado, né? E tentando entender o que acabara de acontecer, né? E a dor da ausência, às vezes ela se mistura com arrependimentos. Coisas que eu queria ter dito, momentos que de repente eu não vivi, abraços, né? Que muitas vezes a gente deixou de dar pelo fato da correria, né, dos compromissos. E é um tipo de dor que não dá para explicar com palavras, né? Só quem já passou por isso entende essa situação. Com o tempo, né, eu comecei a entender algumas coisas. A primeira delas foi que o luto não tem prazo. Cada um sente a dor de um jeito, no seu tempo. E eu aprendi a me permitir sentir, a chorar quando dá vontade, sem me julgar. Cada um sente, né, do seu jeito, no seu tempo. Percebi que fingir força o tempo todo só me afastava, né, da minha própria cura. E entendi que lembrar dele seria mais fácil se eu começasse a lembrar das coisas boas, dos momentos bons, do grande homem que ele era, né? E não com a tortura de ter perdido. Percebi que eu lembrar dele dessa forma, né, era uma maneira de manter ele vivo em mim. E eu olho as fotos antigas e aí muitas vezes, claro que a gente sente falta, mas a gente começa a dar mais importância a lembranças boas, as lembranças boas, né, que aquelas fotos trazem, aos momentos que nós vivemos, né, e tudo que ele me ensinou como ser humano e como homem. Me lembro da forma que ele cuidava das pessoas, da família, da forma do carinho que ele tinha por todos à sua volta. E ele nunca foi um homem de ficar se abrindo muito, né, abrir muito os sentimentos dele, porém os gestos dele mostravam a grande pessoa que ele era e o quanto ele cuidava de cada um. E hoje eu vejo que meu pai, ele deixou mais do que memórias, né? Ele deixou valores, ensinamentos e um jeito único de olhar o mundo, que eu ainda tento
enxergar, porque eu acredito que se eu for a metade do homem que ele foi, eu tenho certeza que seria excelente. As atitudes que ele tinha, a maneira que ele agia diante dos problemas, tudo isso serve como exemplo, e eu tento seguir isso. Nem sempre consigo, na verdade eu luto muito para conseguir isso, mas tenho bastante dificuldade. E uma coisa que ele me ensinou foi valorizar as pessoas que estão aqui agora, né, no momento, a estar mais no presente, a prestar atenção nos detalhes, né, nos detalhes simples. Meu pai era um cara muito simples, então, de certa forma, uma coisa que eu tô aprendendo é prestar bastante atenção nesses detalhes mais simples e dizer eu te amo sem economizar, porque no fim das contas a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né, que vamos ver a pessoa que a gente ama. Eu não vou romantizar, tem dias que são bem difíceis, tem dias que eu acordo sentindo um peso no peito, mas algumas coisas, né, têm me ajudado. Relembrar as histórias que ele me contava, os casos engraçados, lembrar, né, dos momentos felizes, me conecta com ele de um jeito leve, né? E de certa forma eu percebo que eu devo cuidar de mim, porque eu sei que ele não queria me ver triste, queria me ver bem, ele gostaria de me ver bem. Então eu sei que quando eu cuido de mim, de alguma forma é como se eu estivesse honrando ele também, né? Eu tenho certeza que ele me acompanha, que ele tá olhando por mim e presente, né? Aqui nos meus pensamentos e no meu coração. E tem uma coisa que eu aprendi, que eu quero falar pra você, é que a saudade, ela não passa, mas ela muda de forma. No começo ela dói como uma ferida aberta, e depois, com o tempo, ela vira uma cicatriz, e a gente aprende a conviver com ela sem deixar de sentir, mas ela para de nos machucar e começa a nos lembrar de quem fomos e de quem nos ensinou a ser o que somos, né? E o vídeo de hoje é isso, é bem breve, só pra dizer realmente assim a falta que meu pai me faz. É uma situação difícil, complicada, mas cada um encontra uma forma de continuar. Então, tudo bem não estar bem o tempo todo, as coisas vão se encaminhando, né? E Deus vai nos dando força e nos capacitando cada vez mais. A dor ensina, mesmo quando a gente não quer aprender, né? E por mais estranho que pareça, é possível encontrar beleza, mesmo na ausência. Porque quem a gente ama nunca vai embora de verdade. Se esse vídeo fez sentido pra você, e é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Um grande abraço.